Nas profundezas das selvas cambojanas, entre as pedras musgosas de antigos templos, esconde-se uma história que fará você prender a respiração. O Camboja é um país de contrastes impressionantes e mistérios enigmáticos. Uma vez uma poderosa Império Khmer, que criou o majestoso Angkor Wat, transformou-se em um dos países mais pobres da Ásia após o sangrento regime dos Khmers Vermelhos, que exterminou quase um quarto da população. Mas o que se esconde por trás da fachada deste país enigmático, onde foram filmadas cenas da famosa Lara Croft, onde em templos perdidos ainda são realizados rituais misteriosos de deuses antigos, e onde nas ruas podem ser encontrados tarântulas fritas como iguarias? Hoje, vamos mergulhar em um formato de iceberg, começando com os fatos conhecidos na superfície e gradualmente descendo para as profundezas de descobertas surpreendentes. Quais segredos guardam as antigas pedras de Angkor? Como a cultura Khmer sobreviveu após o brutal genocídio? E por que o Camboja é hoje um país com uma das populações mais jovens do mundo? Prepare-se para uma viagem que mudará sua percepção sobre este canto misterioso do Sudeste Asiático. Mas isso é apenas a ponta do iceberg de mistérios que esta enigmática nação guarda. Fato 1. O colosso de pedra que se tornou símbolo da nação, os mistérios não revelados de Angkor Wat. O majestoso Angkor Wat, que se estende por uma área de 250 hectares, é não apenas um antigo templo, mas o maior complexo religioso do mundo. Suas grandiosas dimensões impressionam. 5 torres centrais, que lembram botões de lótus, erguem-se sobre as selvas como guardiões silenciosos de segredos há muito esquecidos. Curiosamente, o Camboja é o único país em nosso planeta que colocou um monumento arquitetônico em sua bandeira nacional. O silhueta de Angkor Wat, estampada em um pano vermelho e azul, tornou-se um símbolo universal da identidade e orgulho Khmer. Mas o que levou os antigos Khmer a criar uma estrutura tão grandiosa? Que conhecimentos sagrados estão codificados em seus relevos, que retratam cenas dos epopeias hindus? A cultura mundial há muito reconheceu a atratividade magnética deste lugar. Cineastas de Hollywood escolhem essas antigas pedras para filmar blockbusters como Lara Croft, Tomb Raider e Dois Irmãos. Os moradores locais falam em sussurros sobre estranhas luzes que às vezes aparecem sobre a torre central em noites sem lua, sobre sons inexplicáveis que vêm das profundezas do templo quando o sol se esconde no horizonte. Arqueólogos descobriram que muitos relevos de Angkor Wat contêm símbolos astronômicos que correspondem exatamente à posição das estrelas no século XII, mas algumas imagens ainda não podem ser decifradas. O que os antigos construtores tentaram nos dizer através dessas mensagens de pedra? Que conhecimentos eles buscaram preservar para as futuras gerações? E por que o templo, originalmente dedicado ao deus hindu Vishnu, foi posteriormente transformado em um santuário budista? As respostas a essas perguntas ainda estão ocultas nas sombras dos séculos, aguardando aqueles que ousarem olhar além do véu do tempo. Fato 2. Phnom Penh, a enigmática capital na interseção de 4 rios, onde passado e presente se entrelaçam em um padrão inexplicável. Deixando o majestoso Angkor Wat, nos deslocamos para a única verdadeira grande cidade do Camboja, que se ergue como um colosso solitário sobre um país predominantemente rural. Phnom Penh não é apenas um centro administrativo, mas um verdadeiro portal entre épocas, onde sofisticadas mansões coloniais de arquitetura francesa coexistem com modernos arranha-céus que se elevam ao céu, criando uma sensação de paradoxo temporal. A cidade, localizada na confluência de 4 rios, o poderoso Mekong, o misterioso Bassac, o enigmático Tonle Sap e o místico Tonlé, já carregou o orgulhoso título de Pérola da Ásia. Mas o que levou a um contraste tão dramático entre a grandeza do passado e as realidades contemporâneas? Como uma cidade que sobreviveu a tragédias inimagináveis do século XX conseguiu ressurgir, como a mítica ave fênix das cinzas? Phnom Penh é uma cidade onde luxuosos hotéis 5 estrelas com piscinas panorâmicas nos telhados se refletem nas águas turvas dos canais, ao longo dos quais se amontoam frágeis barracos de pobres. Os moradores contam estranhas histórias sobre fantasmas da era colonial que aparecem em edifícios antigos, na estação das chuvas,
sobre sons inexplicáveis de música que ecoam de mansões abandonadas durante a lua cheia. Urbanistas e arquitetos ainda não conseguem explicar como uma cidade que ficou quase completamente deserta na década de 70 do século passado conseguiu recuperar tão rapidamente sua vitalidade. Alguns pesquisadores acreditam que a localização única na confluência dos 4 rios cria um nó energético especial que alimenta a cidade com força vital. Outros apontam para antigas profecias quiméricas que previam que a cidade cairia 7 vezes e ressurgiria 7 vezes. Mas a verdadeira razão pela impressionante resiliência da capital cambojana permanece como um dos muitos mistérios desta terra ancestral. O que escondem as águas dos 4 rios que banham Phnom Penh? Quais segredos guardam as mansões coloniais que silenciosamente observam a transformação da cidade ao longo das décadas? As respostas a essas perguntas ainda nos escapam, permanecendo na sombra do tempo. Fato 3. O véu laranja do mistério, o budismo Theravada envolvendo o Camboja com a energia invisível dos antigos ensinamentos. Ao deixar as ruas movimentadas de Phnom Penh, com seus contrastes de luxo e pobreza, mergulhamos em uma camada mais profunda, quase palpável, da cultura cambojana, que, como fios invisíveis, une todo o país. O budismo Theravada, seguido por impressionantes 95% da população, não é apenas uma religião, mas o sopro vivo da nação, pulsando em cada canto desta terra enigmática. As figuras dos monges, vestidos com robes laranja brilhante, deslizando pelas ruas das cidades e vilarejos, assemelham-se a visões místicas, materializando-se da névoa matinal. Eles trazem consigo uma aura de tranquilidade e mistério, que parece quase sobrenatural em meio à agitação do mundo moderno. Mas o que intriga especialmente os pesquisadores da cultura cambojana é que quase todo homem neste país, pelo menos uma vez na vida, veste as roupas de açafrão, abdicando temporariamente da vida mundana. Este surpreendente costume, que remonta a séculos, cria um vínculo espiritual especial entre gerações, entre o passado e o presente. Antropólogos ainda não conseguem explicar totalmente como essa prática conseguiu sobreviver até mesmo nos períodos mais sombrios da história cambojana, incluindo os anos em que a religião foi proibida. Alguns especialistas acreditam que o budismo penetrou tão profundamente no subconsciente coletivo dos quimeres que se tornou inseparável de sua identidade nacional. Outros apontam para a energia especial dos antigos templos, que talvez sirvam como verdadeiros acumuladores de força espiritual, alimentando a fé do povo mesmo nos tempos mais difíceis. Os moradores locais contam histórias surpreendentes sobre monges com habilidades sobrenaturais, previsões do futuro, curas de doenças incuráveis, comunicação com os espíritos dos antepassados. É possível explicar esses fenômenos de forma racional, ou estamos diante de algo que transcende a compreensão científica? Como os antigos ensinamentos de Buda se transformaram em uma forma cambojana única, mantendo sua essência? Este mistério permanece como um dos aspectos mais fascinantes do código cultural do Camboja, descortinando um mundo onde a linha entre o material e o espiritual se torna quase indistinguível. Fato 4. A anomalia do dólar, uma economia fantasma entre dois mundos. Mergulhando mais fundo nos mistérios da existência cambojana, deparamo-nos com um fenômeno que parece quase surreal para um Estado soberano. O dólar americano circula aqui lado a lado com o riel local, criando uma realidade econômica enigmática, como que congelada entre duas dimensões. Após o colapso econômico catastrófico da década de 70, quando o regime dos Khmers Vermelhos destruiu literalmente o sistema financeiro do país, o dólar penetrou na estrutura econômica do Camboja, assemelhando-se a um parasita místico, tornando-se gradualmente parte integrante do seu hospedeiro. Hoje, esse simbiose atingiu proporções verdadeiramente fantásticas. Todas as grandes compras, desde imóveis até eletrônicos, são realizadas exclusivamente na moeda americana, enquanto o modesto riel é utilizado apenas para pequenas despesas, como um lembrete fantasmal da soberania nacional. O que impressiona, especialmente o viajante despreparado, os caixas eletrônicos por todo o país dispensam não a moeda nacional, mas notas verdes com a imagem de presidentes americanos, como se uma mão invisível da potência transoceânica
ainda controlasse as artérias financeiras desta antiga terra. Economistas e analistas financeiros estudam esse fenômeno há décadas, mas não conseguem chegar a um consenso sobre sua natureza. Alguns veem nisso uma consequência de uma profunda ferida no senso de identidade nacional durante os anos de genocídio, quando não apenas a moeda foi destruída, mas também a própria ideia de independência econômica. Outros apontam razões pragmáticas. A estabilidade do dólar em contraste com a volatilidade do riel cria uma espécie de mecanismo de proteção para a frágil economia. Os moradores locais contam histórias surpreendentes sobre os anciãos em vilarejos remotos que ainda guardam notas amareladas do período pré-guerra, acreditando que um dia elas voltarão a ter valor. Seria possível que essa estranha dualidade do sistema monetário não seja apenas um fenômeno econômico, mas um profundo símbolo da identidade dividida do país, preso entre tradições ancestrais e a globalização. Quanto tempo essa coexistência enigmática de duas moedas vai durar? E quais forças ocultas sustentam esse equilíbrio incomum? Para o turista, essa anomalia se revela uma conveniência inesperada. Ao chegar neste país de 1000 templos, não há necessidade de trocar dinheiro, como se uma ponte invisível já tivesse sido construída entre seu mundo e esta terra misteriosa. Fato 5. A enigmática culinária Khmer, sabores que despertam memórias. Ao mergulharmos no mundo da culinária Khmer, deparamos com uma impressionante mistura de sabores e aromas que encantam e intrigam. Essa cozinha parece guardar o espírito de antigas civilizações e os mistérios de uma história milenar, refletindo as peculiaridades e tradições de um povo que vive nesta terra há séculos. Diferente de seus vizinhos, a tailandesa e a vietnamita, a culinária Khmer é menos picante, mas isso não a torna menos saborosa. Aqui, o foco está na frescura dos ingredientes e nos aromas sutis. Um dos componentes mais enigmáticos e conhecidos é o molho de peixe prahock, que possui um cheiro característico e bastante forte. Este molho, ao contrário das variações que conhecemos, é feito de peixe fermentado e seu aroma não deixa nenhum gourmet indiferente. Que mágica é essa que permite ao prahock servir de base para inúmeros pratos, conferindo-lhes um caráter único? O tradicional amok, um curry com leite de coco, também merece atenção especial. É preparado com ervas e especiarias frescas, como capim-limão e açafrão, criando uma combinação incrível de notas doces e picantes. No processo de preparo, os chefes usam apenas os ingredientes mais frescos, o que confere aos pratos uma leveza e riqueza especiais. Os habitantes locais se orgulham de sua culinária. E não é à toa. Cada refeição aqui se transforma em um verdadeiro ritual, repleto de conversa e diversão. Como a culinária Khmer conseguiu preservar sua autenticidade em meio à globalização e à influência de países vizinhos? Talvez o segredo resida no respeito pelas tradições e na constante busca pela excelência. Esta cozinha, repleta de história, continua a surpreender os viajantes, revelando novas facetas de sabor. Mas quanto tempo poderá durar esse legado culinário único e quais segredos estão escondidos nas receitas transmitidas de geração em geração? Cada garfada aqui é mais do que apenas comida. É uma história esperando para ser contada. Fato 6. Minas misteriosas, ameaças invisíveis no Camboja. Embora o Camboja irradie beleza e riqueza de sua cultura, sua terra ainda guarda segredos sombrios que muitos prefeririam não recordar. Após décadas de guerras que deixaram feridas profundas na história do povo, o país continua sendo um dos mais minados do mundo. Essas ameaças invisíveis, escondidas sob a terra, ainda representam um perigo para os moradores locais, causando danos irreparáveis ao destino de milhares de pessoas. Como é possível que minas invisíveis continuem a aterrorizar esta linda região, deixando para trás marcas de dor e medo? Nas ruas, é possível ver pessoas com membros amputados que se tornaram vítimas desses misteriosos artefatos explosivos. Suas histórias são lembretes vivos de que tempos de paz ainda podem ser ilusórios. No entanto, nessa luta contra o inimigo invisível, surgem também soluções surpreendentes. Nos últimos anos, o Camboja começou a utilizar ratos desminadores. Esses animais únicos são treinados especificamente para detectar minas, usando seus sentidos aguçados. Como eles
com seus tamanhos diminutos e sem levantar suspeitas, podem ajudar na desminagem do país. Esses ratinhos são capazes de encontrar minas que podem ameaçar a vida das pessoas e seu trabalho se torna um símbolo de esperança para a libertação do medo. Como é incrível que neste mundo repleto de horrores ainda haja espaço para tais soluções ousadas. Mas quanto tempo mais será necessário para limpar esta terra do sombrio legado da guerra? E quantas vidas ainda serão afetadas por essa ameaça invisível? Essas perguntas continuam sem respostas, criando uma atmosfera de inquietude e esperança por um futuro melhor. Fato 7. Vilas flutuantes. Vida sobre as águas no Camboja. No coração do Camboja, onde o rio Mekong se encontra com o lago Tonle Sap, existe um mundo que parece completamente diferente da realidade terrestre que conhecemos. Aqui, nas vilas flutuantes, comunidades inteiras vivem sobre a água, com casas apoiadas em estacas que balançam nas ondas, criando um espetáculo incrível durante a estação das chuvas. Nesse período, o lago se expande várias vezes, transformando as áreas vizinhas em vastos espaços aquáticos. Como é possível que pessoas cercadas por água tenham aprendido não apenas a sobreviver, mas também a prosperar? Essas comunidades se adaptaram a condições únicas, criando escolas flutuantes, lojas e até igrejas que parecem flutuar sobre o horizonte aquático sem fim. Todos os dias, os moradores se deslocam exclusivamente em barcos, manobrando habilidosamente entre eles, como se estivessem dançando, uma dança que é passada de geração em geração. Sua vida gira em torno da pesca, e cada família depende da generosidade das profundezas aquáticas, que lhes fornecem alimento e sustentação. Mas quais são os mistérios que se escondem nessas águas? Quais lendas antigas são transmitidas de boca em boca? Os habitantes das vilas falam sobre como em suas águas habitam espíritos que podem tanto proteger quanto punir. Seria isso apenas um mito ou há uma parte de verdade nisso? Todos os dias, ao olhar para os horizontes onde o céu se funde com a água, eles se perguntam: quantos mais segredos esse lago esconde? E quais são as consequências das mudanças climáticas para essas comunidades únicas que estão eternamente ligadas à água? Essas perguntas permanecem sem resposta, mergulhando-nos em uma atmosfera de desconhecido, onde viver sobre as águas se torna não apenas uma forma de existência, mas uma verdadeira arte de sobrevivência. Fato 8. O mistério da adoração aos espíritos. Como os cambojanos unem o budismo e as tradições ancestrais. No Camboja, um país onde o budismo ocupa um lugar importante na cultura e na vida cotidiana, existe uma tradição surpreendente e enigmática que entrelaça as crenças dos habitantes locais com sua história: a adoração aos espíritos dos Nak e Prey. Apesar da predominância do budismo, muitos cambojanos continuam a recorrer aos espíritos, acreditando que eles desempenham um papel fundamental em suas vidas. Por todo o país, é possível ver pequenas casinhas para os espíritos, que ficam ao lado de cada casa ou edifício, como se fossem uma parte viva da arquitetura. Esses templos em miniatura, adornados com tecidos coloridos e oferendas, tornam-se locais onde as pessoas deixam comida, flores e até cigarros na esperança de receber bênçãos e proteção dos espíritos. Mas o que está por trás dessa tradição? Por que é tão importante obter a permissão dos espíritos antes de iniciar a construção de uma nova casa ou de um evento significativo? Trata-se de um ritual que demonstra respeito pelas forças invisíveis que governam os destinos das pessoas. Os habitantes locais acreditam que os espíritos podem tanto proteger quanto punir. Por isso é essencial manter uma relação harmoniosa com eles. Por exemplo, antes de lançar a fundação de um novo edifício, o proprietário realiza um rito especial para pedir a bênção dos espíritos, pois, caso contrário, eles podem se irritar e trazer problemas. Essa prática tem raízes em tempos antigos, quando os ancestrais dos cambojanos viviam em harmonia com a natureza e confiavam nos espíritos para garantir sua sobrevivência. Mas quantos mistérios ainda estão escondidos nesses rituais? Quais conhecimentos e crenças ancestrais foram transmitidos de geração em geração? E como eles influenciam a vida moderna? Em cada altar doméstico, em cada pequena casinha para os espíritos, reside uma história que talvez possamos desvendar,
mas que ainda permanece envolta em um véu de mistério. O que será dessas tradições no futuro, quando o mundo muda rapidamente? Quantos outros mistérios e rituais existem entre os cambojanos, aguardando para ser descobertos? Fato 9. O mistério da dança Apsa-Apsara, o renascimento de uma arte antiga. No coração do Camboja, entre os antigos templos de Angkor, existe uma tradição surpreendente que personifica a beleza e a graça. É a dança Apsara. Reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, essa dança requintada cativa os espectadores com seus gestos elaborados das mãos e sua plástica expressiva, capaz de contar uma história inteira sem uma única palavra. Cada movimento das dançarinas não é apenas uma execução, é uma oração dirigida aos deuses e uma homenagem aos antepassados. As apsaras, segundo lendas, são espíritos celestiais dotados de uma beleza maravilhosa, capazes de hipnotizar qualquer um que as veja. No entanto, essa bela tradição esteve à beira da extinção, à sombra de eventos trágicos que ocorreram em meados do século XX. Durante o regime dos Khmer Vermelhos, quando as repressões brutais resultaram na morte de quase todos os dançarinos, a arte das apsaras encontrou-se à beira do desaparecimento. As páginas tristes da história representam as perdas que a cultura do país sofreu e levantam questões. Como foi possível permitir que tal esplendor fosse destruído? É surpreendente, mas, apesar de todas as adversidades, a tradição ressurgiu. Hoje, a dança apsara novamente preenche os palcos e praças, tornando-se um símbolo do patrimônio nacional e do orgulho. As dançarinas, vestidas com trajes vibrantes e adornadas com ornamentações complexas, nos transportam para um mundo antigo, onde cada nota da música e cada gesto das mãos estão repletos de significado. Mas o que se esconde por trás desse renascimento? Quais são os motivos secretos daqueles que buscam preservar a arte para as futuras gerações? Alguns sugerem que não se trata apenas do desejo de recuperar o que foi perdido, mas da necessidade de restaurar a conexão com a cultura e a identidade. Em cada apresentação, em cada curva da mão, reside o espírito daqueles que, apesar de todas as dificuldades, continuam a transmitir essa arte. No entanto, ainda nos resta a pergunta: quão profundas são as raízes da dança Apsara e quais outros mistérios e lendas estão escondidos por trás de seus movimentos mágicos? Quanta coisa ainda inexplorada aguarda sua hora na rica história do Camboja. Fato 10. O mistério do trem de bambu, um transporte único da província de Battambang, no coração ensolarado do Camboja, na província de Battambang, esconde-se um meio de transporte verdadeiramente surpreendente, o trem de bambu. Este modo de locomoção único, surgido da necessidade, tornou-se uma verdadeira atração turística, atraindo viajantes curiosos de todo o mundo. Os habitantes locais, ao se depararem com trilhos de trem abandonados, mostraram uma incrível inventividade, criando plataformas improvisadas de bambu que são montadas sobre rodas feitas de motores de motocicletas antigas. A cada partida, este trem artesanal avança pelos trilhos desertos, emitindo sons que parecem nos transportar para outra época. No entanto, o que torna essa viagem realmente enigmática é como os moradores organizaram o encontro de dois desses trens em uma ferrovia de bitola estreita. Ao se depararem, uma das plataformas de bambu deve ser desmontada para permitir a passagem da outra. Isso cria um espetáculo impressionante, enquanto os trabalhadores desmontam e montam suas construções diante dos olhos admirados dos turistas. Como um sistema tão simples, mas genial, pôde surgir em condições de recursos limitados? Alguns acreditam que não se trata apenas de um meio de transporte, mas de uma verdadeira tradição cultural que preserva o espírito da comunidade. Cada viagem no trem de bambu não é apenas um deslocamento do ponto A ao ponto B, mas uma jornada ao passado, a um mundo onde a engenhosidade e a criatividade dos moradores se tornam a base para a sobrevivência. Mas até quando esse surpreendente meio de transporte irá durar? A cada ano, à medida que a infraestrutura se desenvolve e novos meios de transporte surgem, o trem de bambu corre o risco de desaparecer, deixando apenas lembranças. Resta a pergunta: por quanto tempo mais esse símbolo de criatividade e unidade nos alegrará com sua existência? E que outras tradições únicas o Camboja esconde, aguardando para serem reveladas ao mundo?
Fato 11. Cerimônia de casamento em massa, a união de corações e as tradições culturais do Camboja. Todo verão, uma incrível cena acontece no Camboja, reunindo centenas de casais em um só lugar. Não se trata apenas de um casamento, mas de uma grandiosa cerimônia coletiva, organizada para aqueles que não podem arcar com uma celebração luxuosa. Nessas cerimônias, participam noivos de diversas regiões do país, e cada casal, ao chegar aqui, sente-se parte de algo maior do que apenas uma festa do amor. O governo e os benfeitores se unem para proporcionar a essas pessoas a oportunidade de vivenciar a mágica de seu próprio dia de casamento, uma experiência que talvez nunca pudessem ter. Mas o que torna esse ritual tão único? Uma parte importante dessa cerimônia é o ritual de corte de cabelo, que simboliza o início de uma nova vida. Os noivos, sentados em plataformas especialmente decoradas, cortam seus cabelos, libertando-se de velhos costumes e preparando-se para um futuro em conjunto. Esse ato não é apenas físico, mas também espiritual. Ele os preenche de esperança e novo significado. Durante 3 dias, a celebração prossegue, incluindo uma variedade de rituais, danças e canções que unem famílias e amigos. Cada dia é repleto de cores, sons, aromas das iguarias locais e risadas. Como uma tradição tão simples, mas profunda, pôde se tornar tão significativa para muitos? Talvez seja uma manifestação de unidade e apoio, que é necessária em uma sociedade onde a pobreza às vezes ofusca a alegria. Esse ritual se tornou um testemunho vivo da força do amor e da esperança. Mas até quando essa tradição perdurará em um mundo de tecnologias modernas e mudanças? Fica a pergunta: as futuras gerações manterão esse espírito de unidade e tradições, ou os casamentos em massa se tornarão apenas uma lembrança do passado, escapando para a sombra do tempo? Fato 12. A sombra dos Khmers vermelhos, o enigma dos campos da morte e suas terríveis consequências. Cada canto do Camboja guarda uma marca indelével da tragédia que se tornou parte integrante de sua história. Um dos períodos mais sombrios é o governo do regime dos Khmers vermelhos, sob a liderança de Pol Pot na década de 70. Esse período é conhecido como Campo da Morte, onde milhares de pessoas foram condenadas a uma morte agonizante apenas por serem educadas, usarem óculos ou terem qualquer ligação com os governos anteriores. Na prisão S21, hoje conhecida como Tuol Sleng, os prisioneiros eram submetidos a torturas desumanas, e seus destinos muitas vezes terminavam em um abismo de represálias implacáveis. Como isso pôde acontecer no coração do Sudeste Asiático? Pol Pot e seus apoiadores buscavam criar uma sociedade utópica, livre de inimigos do povo, o que, em sua visão, incluía todos que pudessem representar uma ameaça ao seu poder. Como resultado, a inteligência e as pessoas educadas se tornaram as primeiras vítimas desse regime, e seu desaparecimento teve um impacto devastador na estrutura demográfica do país. Hoje, no Camboja, há tão poucas pessoas idosas que isso se destaca. Como uma geração inteira pôde desaparecer de forma tão rápida e sem deixar vestígios? Fica a questão de como essa tragédia impactou uma sociedade que tenta recuperar sua identidade e cultura após um golpe tão colossal. Muitos moradores locais se recusam a esquecer esses eventos e trabalham para preservar a memória das vítimas por meio de museus e monumentos. Mas qual será o preço do esquecimento? Enquanto o Camboja continua a avançar, as sombras do passado ainda pairam sobre ele, lembrando que a história pode ser tanto majestosa quanto horrenda. Talvez tragédias semelhantes estejam ocultas na história de outros países, aguardando seu momento para serem reveladas. Quantos mais segredos e mistérios nosso passado ainda esconde. Fato 13. O enigma do rei deus Jayavarman Seti. Grandeza e temor no Império Khmer. Na história do Império Khmer, destaca-se a figura do rei Jayavarman Setio, que muitos consideram o governante mais poderoso dessa antiga civilização. Ele não era apenas um governante, mas uma verdadeira divindade aos olhos do povo, personificando força e prosperidade. Sob sua liderança foram construídos grandiosos templos, como o famoso Angkor Wat, e cidades inteiras que ainda hoje impressionam os pesquisadores pela sua sofisticação arquitetônica e dimensões. Mas Jayavarman Seti não se limitou apenas à construção de monumentos.
Ele também criou uma rede de hospitais para cuidar da saúde de seus súditos, algo raro para a época. Como poderia um governante que viveu na Idade Média se preocupar tanto com seu povo e o que o levou a criar tal sistema? Seu culto à personalidade atingiu alturas tão incríveis que, após sua morte, ele se tornou objeto de adoração. Contudo, com o passar do tempo, sua imagem se tornou motivo de temor para os governantes posteriores. Eles compreendiam que, mesmo na morte, Jayavarman Kottu continuava a ser um símbolo de poder e influência, capaz de ameaçar seu governo. É por isso que suas representações foram intencionalmente danificadas e os templos dedicados a ele foram alvo de destruição. Qual era o significado de seu legado para eles, se mesmo após a morte ele deixava um rastro de medo? É surpreendente, mas nesse contexto surge mais um enigma intrigante. Que influência essa divindade poderia ter sobre o futuro do Império Khmer? E quantos segredos ainda guarda a história dessa grande civilização? Cada pedra em Angkor sussurra sobre a glória passada. Mas o que realmente aconteceu com seu legado? Quem sabe, talvez histórias semelhantes sobre poderosos governantes e seus temores estejam escondidas em outras partes do mundo, aguardando para serem descobertas e ecoar novamente pelos séculos. Fato 14. O mistério do Festival dos Espíritos dos Antepassados, quando o mundo dos mortos e dos vivos se cruzam. No Camboja, existe uma celebração incomum e fascinante, conhecida como Pchum Ben, que é permeada pelo espírito de antigas tradições e crenças. Neste período do ano, os cambojanos acreditam que os portões do inferno se abrem e os espíritos de seus parentes falecidos retornam à Terra para receber homenagens de seus descendentes vivos. Este ritual, carregado de profundo significado e misticismo, começa com a preparação de bolinhos de arroz, símbolos de alimento para as almas famintas. Esses bolinhos são lançados ao chão, como uma oferenda àqueles que não conseguiram finalizar seus assuntos na Terra, restaurando assim a harmonia entre os mundos. Mas a mistério não termina aqui. O festival Pchum Ben exige que cada um que deseja honrar seus antepassados visite até 7 templos em uma única noite, o que se torna um verdadeiro desafio para o espírito e o corpo. Com reverência e temor, as pessoas percorrem esse caminho, pois acreditam que as almas inquietas podem amaldiçoar os parentes vivos se não forem devidamente homenageadas. Como é possível que rituais antigos, cujas raízes se perdem em tempos esquecidos, continuem a viver até hoje? Todo ano, enquanto as estrelas brilham sobre os templos e a tranquilidade da noite é interrompida pelo sussurro de orações, surge a sensação de que os próprios espíritos dos antepassados observam seus descendentes realizando os sagrados rituais. Mas o que realmente se esconde por trás dessas cerimônias? O que os templos mergulhados na escuridão da noite silenciam? Talvez neste festival estejam não apenas tradições, mas também chaves para compreender nossa relação com a morte e a vida. Quantos mais rituais semelhantes, repletos de mistérios e enigmas, existem no mundo, aguardando sua vez de serem revelados. Pchum Ben é apenas um dos muitos caminhos pelos quais os antigos espíritos continuam a viver entre nós, deixando para trás vestígios de histórias inexploradas. Fato 15. O mistério dos túneis subterrâneos de Angkor Wat, tesouros na escuridão. Sob os majestosos templos de Angkor Wat, uma das mais conhecidas maravilhas arquitetônicas do mundo, escondem-se túneis secretos que ainda não foram completamente explorados. Esses corredores sombrios, repletos de mistério e intriga, tornaram-se alvo de atenção graças a tecnologias modernas, como o escaneamento a laser LiDAR. Pesquisas recentes mostraram que sob os templos se estende uma complexa rede de túneis, que pode abrigar não apenas depósitos para artefatos sagrados, mas também esconderijos com incalculáveis tesouros da civilização Khmer. Lendas locais contam que nessas masmorras habitam seres sobrenaturais que protegem as antigas riquezas, e muitos aventureiros, desejosos de desvendar os mistérios, desapareceram sem deixar rastros, o que afinal se esconde nesses túneis sinistros. Como uma civilização tão avançada quanto a Khmer conseguiu criar um sistema tão complexo de passagens subterrâneas? Alguns arqueólogos sugerem que os túneis podem ter sido usados como santuários ou depósitos para objetos rituais, mas nenhum deles consegue responder com precisão por que foram construídos.
Talvez não sejam apenas depósitos, mas um lugar onde os mundos dos vivos e dos mortos se cruzam, e onde reside um conhecimento que só podemos imaginar. Como é possível que essa antiga rede, provavelmente cheia de mistérios e artefatos, permaneça nas sombras? A cada nova descoberta, a sensação de mistério só aumenta, pois os túneis continuam a esconder seus segredos, deixando-nos com inúmeras perguntas. Qual é a verdadeira natureza dessas masmorras? Quais histórias estão ocultas em sua escuridão? E quantos outros tesouros e mistérios podem ter sido herdados dos antigos Khmers, aguardando o momento certo para serem encontrados? A campanha sobre o Camboja, este país enigmático e multifacetado, está chegando ao fim, mas nossas reflexões sobre sua grandeza e tragédia estão apenas começando. O Camboja não é apenas um ponto no mapa, é uma teia única de antigas tradições e aspirações modernas. Desde os majestosos templos de Angkor até as movimentadas ruas de Phnom Penh, cada canto deste país respira história, repleto de mistérios e enigmas não resolvidos. Apenas tocamos a superfície desta terra surpreendente e, como um iceberg, a maior parte dos tesouros e segredos permanece oculta sob as águas. Como a história do Camboja pode nos ensinar a valorizar a paz e a cultura? Para uma audiência madura, especialmente para aqueles que viveram os tempos da Guerra Fria, a história do Camboja na segunda metade do século XX pode ser especialmente próxima e compreensível. Como eles sentem a dramaticidade das mudanças que este país enfrentou, como suas experiências de vida ajudam a perceber o valor das diferenças culturais. Cada um de vocês que assistiu a este vídeo tem suas impressões e conhecimentos únicos sobre o Camboja. Convidamos vocês a compartilharem nos comentários quais fatos mais os surpreenderam ou a contarem sobre quais aspectos da vida deste país gostariam de saber mais. Talvez vocês já tenham tido experiências visitando o Camboja. Como foi? O que mais impressionou vocês? Deixando vocês com essas reflexões, entendemos que o Camboja não é apenas um país, mas um verdadeiro universo de histórias e mistérios que aguardam para serem desvendados. Que outros enigmas e tesouros podem estar escondidos em suas profundezas, esperando o momento certo para serem descobertos?